Geralmente, quando nós falamos do relacionamento do cristão com a universidade, geralmente o primeiro ponto que se discute é sobre a própria criação da universidade. O professor Eduardo estava falando aqui sobre o período medieval. E quando nós vamos para a história, não há dúvida nenhuma, né, Eduardo, que as primeiras universidades foram criadas, né, dentro de uma perspectiva cristã. Né? Quando nós pegamos, por exemplo, a Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade, né, de Paris. A própria Harvard, né? Só que a Harvard aí já é de um segundo momento. Né? São as universidades que começam na América. Mas as primeiras universidades europeias, depois você tem Oxford, depois você tem a Universidade de Coimbra, 1290, por exemplo. Então, essas universidades, claramente, elas têm uma perspectiva cristã. Então, no período medieval, assim, as universidades têm essa perspectiva necessariamente da cristandade? Então, assim, a universidade é um produto cristão. Justamente porque na história das ideias, né, a gente pensa o seguinte: o cristianismo é uma religião livresca. Do livro, né? É uma religião livresca, é uma religião que se baseia, assim como o judaísmo, o Islã, eles estão baseados em livro, né, no estudo das escrituras. No terceiro século, grupos mais voltados a investigação, vamos dizer assim, científica nos termos daquele período, né? Estão voltados em produção de conhecimento, em debater e demonstrar a veracidade da fé. Então formam-se, em grande medida, grupos, eu diria assim, genericamente dizendo, monásticos, mas claro que eu sei que existem diferenças em monasticismos. Existem grupos cenobitas, enfim, eremitas. Então, eles são para a sociedade do seu modo contemporâneo, eles são análogos ao que a gente conhece hoje por universidade, pelo menos até um tempo atrás. Então, o lugar onde eu quero buscar conhecimento, eu tenho que ir atrás deles. Então, eles geralmente se alocam em desertos ou distantes da cidade. Então, perceba que o conhecimento, assim, no modelo filosófico grego, não está longe disso. O estoico, por exemplo, não está longe disso. O conhecimento não habita no comum. O conhecimento não habita em qualquer lugar. O conhecimento está naquele sujeito que vive diferente. Então, os cristãos, eles foram criando aos poucos, e aí um exemplo que muito perto de mim, que eu estou usando, que é o Jerônimo, ele vai construir o quê? Grupos de estudos. Revisores de textos bíblicos, vão começar estudos de línguas originais, assim, a toque de patrocínio mesmo. E esses cristãos começam a fomentar esse desejo de conhecimento e de saberes. Então, o Jerônimo, na Epístola 22, ele diz sobre um sonho que ele tem, e no sonho um personagem acusa ele de ser ciceroniano. Tu és cristão? Ele falou, sou. Não, tu és ciceroniano. Porque ele lia Cícero. E ele foi na penitência, ele foi ali muito chicoteado e pagou pelos seus erros. Mas era muito comum em saber que a produção da verdade vinha desses estudos. Então é o cristianismo e não outro que vai produzir esse centro de saberes, e vão estar, em grande medida, em redutos monásticos, em grandes mosteiros, vão fazer grandes bibliotecas, a Biblioteca de Alexandria é um exemplo disso. Mas então a perspectiva cristã é que fundamenta, que constrói a ideia de produção de conhecimento, né? Então o projeto Universidade, Conhecimento e Saberes, e aí vai vir Tomás de Aquino falar sobre teologia natural, que é assim, eu vou chegar a um ponto de conhecimento que eu vou encontrar com Deus. E é interessante essa questão da universidade como sendo uma criação da cristandade, que nos leva a refletir sobre o próprio termo universidade, que até hoje não se chegou a uma conclusão do que seja o significado originário de universidade. A universidade, essa expressão universitas, né, que é mais empregado naquele contexto, ou ele poderia ter uma acepção de abertura, no sentido assim, olha, agora o ensino ele é abrangente, ele é universal. Então essa é a primeira acepção da universidade, ou seja, não se restringe somente a um grupo de pessoas que têm acesso exclusivo ao conhecimento, mas todas as pessoas que tiverem possibilidade,
podem ter acesso a esse conhecimento. Mas uma outra acepção também ao longo da trajetória da história cristã é a ideia da universidade como unidade na diversidade. E unidade na diversidade aponta diretamente para essa concepção cristã, ou seja, existe uma diversidade de conhecimento, de perspectivas, o conhecimento ele se expande, ele se especializa, mas existe uma unidade que aponta diretamente para um Criador. E, de fato, né, quando nós olhamos essas primeiras universidades, está impregnado dessa raiz, dessas impressões digitais do cristianismo. Eu tive a oportunidade de estar na Europa ali em 2 universidades tradicionais, como Oxford e a Universidade de Coimbra. Você vê, assim, claramente as impressões religiosas ali. Sim, nunca foi problema para o cristianismo na Idade Média, Antiguidade, nunca foi grande problema a diversidade. A igreja também aproximou o conhecimento do cidadão comum, né? Nunca foi. Isso é interessante, né? Porque a igreja se fez diversidade justamente por acolher múltiplas pessoas, porque, enfim, o romano era uma identidade muito clara e os outros eram pagãos. Os outros não eram romanos, né? Os outros eram bárbaros, ou seja, não romanos. E o cristianismo não estava nem nenhum nem outro. Então o cristianismo absorvia tudo. E isso fazia com que a igreja se tornasse uma espécie de plasma que cintilava vários tipos de cores e no sentido de diversidade. Então, agora, como ela fez isso funcionar, aí a história explica diferente, né? Isso foi, com o tempo, se acomodou em certas plataformas de dizer o que é o que não é, que aí foi unificando tudo e foi dando uma tinta diferente. Olá, eu sou o Valmir Nascimento. E eu sou o Jonas Mendes. Você acabou de assistir um corte da Academia Teológica. Quer assistir esse episódio completo? Clique aqui embaixo. Inscreva-se também no nosso canal e torne-se um membro.